Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje tem como tema as aventuras e desventuras dos correspondentes de guerra. Começamos justamente com o depoimento do repórter Andrei Neto, do Estadão. Passou por maus bocados na Líbia, onde ficou preso por mais de uma semana, incomunicável. Houve dois momentos, um primeiro momento de muita tensão, um momento muito assustador, o momento da prisão, que aconteceu no final de uma noite. No final da madrugada seguinte, cerca de 6 horas depois da prisão, nós fomos levados à unidade do serviço secreto líbio e teve início um novo momento que durou para mim 8 dias. Foram momentos muito angustiantes, porque eu estava incomunicável e amigos, famílias e colegas de trabalho pensaram o pior, pensaram que de fato eu pudesse ter morrido durante a cobertura. Além disso, havia um risco permanente, nós fomos ameaçados, inclusive, de que tudo poderia acontecer depois que houve uma tentativa de tomada daquela instalação militar por rebeldes. Leão Serva, uma questão fundamental. Isenção, quer dizer, você está cobrindo um acontecimento extremo, uma guerra, uma revolução, um conflito armado de todas as espécies, e os seus sentimentos? Você naturalmente é levado a ter uma simpatia por alguém, por alguma coisa, por menos informado que você esteja, em geral, o jornalista que vai para o exterior se prepara para essa aventura. Como é que você consegue administrar essas naturais inclinações de empatia, de antipatia? Olha, Diniz, eu acho que tem duas coisas importantes. Quer dizer, há uma natural simpatia pela vítima sempre, né? Isso eu acho que é do bom jornalismo e do bom jornalista. Então, a vítima, que no caso normalmente são, fora a verdade, como diz até esse clichê do jornalismo de guerra, mas, digamos, as vítimas civis, os civis são as principais vítimas da guerra. Invariavelmente, no confronto, digamos, os civis passam fome, são vitimados por tiros e etc. e tal. Então, a simpatia pelas vítimas civis, eu acho que é natural, é humano e é desejável, né? E é também uma forma de denunciar e de revelar os males, como você mesmo falou, que sempre vão acontecer em qualquer conflito armado. Agora, ao mesmo tempo, em relação às partes em guerra, esse eu acho que, de fato, é o principal desafio do jornalismo nos conflitos, porque, invariavelmente, não se trata de um maniqueísmo de mocinho contra bandido. E quase que invariavelmente a imprensa, não só a brasileira, do mundo inteiro, tende a cobrir os conflitos como se fosse um conflito de mocinho contra bandido. Eu cobri, como você falou, entre outras guerras, a guerra da Iugoslávia, e quando eu fui para lá, visivelmente havia no mundo, o mundo tinha elegido os sérvios como os bandidos daquela guerra, como os vilões daquela guerra. E a história, os estudos mostraram depois que, na verdade, possivelmente eles começaram como vítimas, depois foram vilões e acabaram como vítimas e a qualquer momento podem se tornar vilões novamente, né? E esse eu acho que é o principal desafio, é você conseguir não cair na armadilha de cobrir a guerra como se fossem vilões. Um dos truques para isso, ou uma das formas de fazer isso, é não se deixar levar pela proximidade física em relação ao ambiente que você está cobrindo, porque, evidentemente, quando você chega, por exemplo, com os americanos no Iraque, você está envolvido pelos soldados americanos, ou quando você está no Egito, digamos, com uma população civil na praça, você está mais próximo desses do que daqueles. Né? E a tendência é, naturalmente, da maior simpatia por aqueles que estão mais próximos. Antônio Scosa, o fotógrafo, o cameraman, ele não é apenas um homem que está ali clicando, né? Enquadrando, botando... Hoje não se põe mais em foco porque é automático,
mas está ali procurando a imagem perfeita, mas ele tem sentimentos, ele tem opiniões, ele tem suas observações sobre aquilo que ele está cobrindo, mas que provavelmente não esteja ali no enquadro. Como é que você, com essa experiência sua, e sobretudo essa sua vivência no Iraque, não é? O que você concluiu da sua visita sangrenta ao Iraque, que não está além da foto, que está além da foto? Eu acho que a foto do fato de uma explosão, de um tiro, essa foto é muito fácil. Ela salta aos olhos e você até reage instintivamente fazendo a foto. Ela se completa por si mesma, né? Por isso eu tentei fazer uma outra parte, um outro lado da cobertura, que era a vida, o dia a dia, o olhar das crianças. Um soldado iraquiano, quando eles começaram a ser rearmados pelo exército americano, na hora da sua reza islâmica, com o Kalashnikov ao lado. Eu acho que são imagens importantes para explicar a situação, além dos fogos, dos tiros, dos mortos sendo carregados, né? Eu acho que isso é fundamental. Agora, uma pergunta que, te tirando um pouco do Iraque, trazendo um pouco para o 11 de setembro, que foi comemorado há 2 dias atrás, não é? Sua vivência lá no Iraque, perto dessa coisa do suicídio, do homem-bomba, não é? O que você concluiu dessa experiência, que é inteiramente nova? É uma arma de guerra de destruição em massa, não é? Bom, tomando em conta os kamikazes japoneses, ela não é tão nova assim. Mas a minha conclusão pessoal, observando as manifestações que eu também acompanhei no Iraque, não eram só os momentos de guerra, é que não é puramente acreditando na salvação e nas virgens que subirão ao céu com os mártires essa questão. É uma questão também de sobrevivência financeira. O mártir possibilita a sobrevivência do resto da sua família, porque a organização a qual ele se martiriza sustenta o resto da família com habitação, alimentação, educação. Então, é uma questão de sobrevivência do clã e dos genes, ao final de contas. Ele vai se imolar pela família, mais do que pelo Islã, porque existe essa contrapartida pelo ato dele, né? E é uma situação bem difícil. Isso realmente eu acho que é uma coisa que foi pouco investigada. Sami Adguirni, você com essa sua vivência toda e sendo um conhecedor, um expert, eu diria, da situação do Oriente Médio, como é que você vê todo esse... Porque o conflito que antigamente estava do lado ocidental, não é? Com a União Europeia, hoje não temos mais guerras na Europa. A última foi na Iugoslávia, que foi um remanescente ainda da Segunda e da Primeira Guerra Mundial. E hoje os conflitos estão praticamente todos no Oriente, sendo que a área mais conflagrada é, digamos, o Maghreb, a África do Norte e o Oriente Médio. Como é que você vê esse barril de pólvora, né? Que vai gerar outras guerras e você vai ter que ir de novo lá? Como é que você vê isso? Eu acho que tudo segue uma lógica de efeito, consequência. A situação atual, na verdade, ela é um reflexo de problemas muito mais antigos. Para simplificar, vamos dizer que os problemas atuais do Oriente Médio se cristalizaram no período colonial. O período pós-colonial foi muito mal administrado pelas potências colonizadoras quando elas se retiraram, trataram de deixar no poder na maioria dos países do Oriente Médio, os países árabes, principalmente ditadores, uns laicos, outros de cunho mais religioso, como no caso do Marrocos. Então, esse processo todo que se estendeu ao longo do século XX
foi criando esse barril de pólvora. Ninguém viu chegar essa Primavera Árabe, só quem conhece, quem conviveu com as populações da região, quando elas perdiam o medo que elas falavam com um interlocutor estrangeiro abertamente, elas expunham de maneira muito clara o mal-estar generalizado de toda aquela região. Então, tem raízes econômicas, raízes políticas, mas eu acho que o que está acontecendo hoje não é uma revolução por pão, é uma revolução por dignidade. As pessoas estão cansadas de viver sob regimes ditatoriais, uma defasagem enorme entre o que pensam essas populações e os seus dirigentes. E eu acho que vale focar também no ponto específico da questão israelo-palestina. Na semana que vem, em Nova York, vai haver essa declaração, essa provável declaração unilateral do Estado palestino, de independência do Estado palestino. E esse é um dos motivos que alimentam um rancor, que alimentam um ódio muito grande, ódio em relação à potência ocupante, que é Israel, assim vista pelo menos por boa parte das populações, ódio também em relação ao Ocidente, visto como cúmplice dessa ocupação, ódio em relação aos dirigentes da região árabe que fecham os olhos, o que fazem, acabam fazendo o jogo das grandes potências, que acabam contribuindo para o status quo. Então, na verdade, são variáveis muito complexas de uma mesma equação, que faz com que, de fato, hoje a região do Oriente Médio é a mais turbulenta do mundo e eu acho que deve continuar assim para as próximas décadas, pelo menos. Vamos a um intervalo e voltamos daqui a pouco.